Deixa com a paz do Senhor, amém? Eu costumo sempre dizer que é motivo de muita alegria, né? De nós estarmos na casa do Senhor, louvando e exaltando o seu nome, né? Porque o Senhor merece. Ele tem feito tantas coisas boas na nossa vida, né? Eu costumo dizer que nós nem merecemos, mas aprova o Senhor ter tido um cuidado para conosco, né? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram em Lucas 15, nós vamos ler só o 32. Lucas 15, 32. Amém? De repente a minha Bíblia é diferente, mas vamos lá. Entretanto, era preciso nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Os irmãos poderem se assentar. Primeiramente eu quero também, agradecer às irmãs por essa oportunidade de termos confiado a palavra, porque a gente sabe que quando a gente fala pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que não é só pregar, irmãos, não é só vir aqui, abrir a Bíblia, explanar, falar, mas nós também temos que viver. O mais importante é nós vivermos o que está na palavra, porque não adianta chegar aqui e falar bonito, cheio de eloquência, mas não viver, não praticar. E isso é muito chato, Então eu quero, Deus, já agradecer às irmãs, por ter me dado essa oportunidade. É normal, a gente ficar nervosa, porque a gente vê tantas mulheres de Deus que pregam, os irmãos ali que pregam a palavra de Deus, mas eu aprendi uma coisa, e eu não posso e nem devo correr daquilo que o Senhor nos chamou. Eu costumava muito falar assim, não, isso é para os irmãos, mas o Senhor também nos chamou, porque, irmão, pregar não é só para pastor, pregar não é só para missionário, não. A Bíblia vai falar que ide e pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia não fala que só os pastores saibam pregar. Todos nós podemos sim trazer uma palavra, ainda que seja de 10, de 20, de 15 minutos, porque o Senhor Ele fala como Ele quer. E eu tinha esse costume de correr, mas o Senhor Ele tem assim feito tantas coisas em nossas vidas, tem tanta coisa que Deus Ele tem feito na minha vida. Por que eu vou ficar calado? Por que eu vou fechar minha boca sabendo que Deus Ele tem tido um cuidado tão grande para conosco, e às vezes Deus Ele permite nós passarmos por determinada situação, é para nós glorificar o nome dEle, é para nós dar testemunho do que Ele fez e está fazendo na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma nos acovardar. Eu estou dizendo isso porque eu passei por um período que eu estava trabalhando em 2 serviços. Eu trabalhava para mim e trabalhava no Valqueiro. Eu preciso te contar isso, porque eu aprendi uma coisa, que Deus, Ele prova aquilo que nós falamos. E eu falei contigo, Senhor, eu falei, Senhor, se eu sair lá daquele salão lá e trabalhar para mim, eu vou ter mais tempo para fazer a tua obra. O Senhor falou, então tá bom. Pedi demissão, abri mão lá do salão do Valqueire para trabalhar para mim e para mim ter tempo de fazer a obra do Senhor. Às vezes eu ganhava convite das irmãs para poder estar em chá, em culto, que às vezes eu não podia ir. Eu chegava cansada, eu saía de lá 7 e pouca, então até chegar em casa, tomar banho, não dava, eu ia chegar aqui quase 9 horas, ou em outros lugares também, e às vezes eu não podia ir. E eu coloquei esse propósito no meu coração. Eu falei, não, eu preciso de parar, porque trabalhando em 2 serviços, ainda estudando à noite, igreja, e cuidar de casa, é muita coisa, irmãos, é muita coisa. E eu falei assim, não, eu vou parar. Eu estou contando isso para os irmãos já entender. E aí eu pedi demissão e saí. E quando foi na semana que você me ligou, ela falou assim, irmã Andréia, nós queremos convidar para trazer a palavra no dia 18. Quando eu ia falar assim, não, o Senhor falou assim para mim no meu ouvido. Tu lembra quando você falou que quando tu tivesse tempo tu ia fazer a minha obra? Eu falei, então eu não posso correr, porque é verdade, irmão. Deus Ele prova aquilo que você falou. Eu falei que eu queria tempo para fazer
fazer as coisas dançadas. Eu mesmo não tenho nem cabeça, né? Mas eu louvo a Deus por isso, porque nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Se você fez uma promessa, irmãos, cumpra, pelo amor de Deus, tá? Porque o Senhor, Ele muitas das vezes, Ele prova assim. E eu já fui testada várias vezes, né, com isso, porque antigamente eu pegava o microfone, lá na Dalgina, quando era de lá, eu falava, irmãos, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor falou, então peraí, quero ver mesmo se isso que você está falando, porque falar é uma coisa, né? Falar é muito fácil. E eu passei por um processo muito grande, eu já vou entrar aqui na palavra, eu passei um processo muito grande com Ezequiel, que ele nasceu até prematuro, e eu entrei no Alexandre Frega com 19 para 18 de pressão. Eu cheguei ali por causa de uma dor, irmão, que eu estava sentindo na barriga. Quando a enfermeira colocou o aparelho no meu braço, os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Porque eu falava para o povo confiar e eu mesmo não confiava. E tem muita gente dentro da igreja assim, irmãos. Aí aperta o negócio, né? Fica difícil, se desespera. Ei, cadê o seu Deus? Dobra o teu joelho, ora. Hoje eu posso falar isso, irmão, porque eu vivi isso. E quando eu cheguei lá no Alexandre Franco, que colocaram o aparelho no meu braço, a enfermeira olhou para mim e falou assim, você é hipertensa? Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, você está sentindo dor de cabeça ou não? Dor na nuca? Não. Você está sentindo? Não. Aí ela falou, peraí. Aí fui lá chamar a doutora veio, mandou deitar, começou a me examinar, e ela falou assim, doutora, olha, eu vou ter que te internar, porque a sua pressão está muito alta. Eu falei, minha pressão está alta? Ela falou assim, a sua pressão está muito alta. Eu falei, mas eu não estou sentindo nada. Aí ela falou, é por isso mesmo que eu vou ter que te internar. E ali, ela me internou, eu subi lá para o pré-parto, e quando eu cheguei lá, estava lotada, era muita mulher, e eu lembro que o enfermeiro, ele colocou o remédio na minha mão, eu tomei, eu escutei quando ele falou assim, ela precisa de deitar. Ela não pode tomar esse remédio e ficar sentada, não, ela precisa de deitar. E ali, quando ele virou, a menina gritou, a cama lá ficou, não, já tinha gente na minha frente, mas Deus fez assim, algo tremendo naquele dia, que ele passou um alto lá na cama, eu deitei, e daqui a pouco eu comecei a sentir aquele enjoo, eu já tinha tomado o remédio, comecei a sentir aquele enjoo, aquela dor de cabeça aqui em cima, e daqui a pouquinho eu vomitei. Aquele chato assim, sabe? Aí a menina, a moça que estava junto, correu lá, chamou o enfermeiro, ele veio, ainda falou assim, nossa, você comeu 1 quilo de sal. E ali, minha pressão tinha aumentado mais ainda, e daqui a pouquinho eu falei assim, quando ele virou as costas, eu fechei os meus olhos e falei assim, Senhor, os médicos já me atenderam, os enfermeiros já me medicaram, agora a minha vida, ela está nas suas mãos. E eu lembro que eu cantei um hino, que eu nem lembro mais qual foi o hino, mas eu lembro que eu comecei a louvar, e daqui a pouquinho ele voltou, quando ele botou o aparelho no meu braço, e ele falou, agora a sua pressão está baixando. Deus ali, ele operou um milagre, porque eu estava tendo um pré-eclâmpsia. Eu nunca tinha tido isso, eu nunca passei por isso. Os meus 2 filhos foram normal. E naquele momento eu fiquei ali no Alexandre Frega 1 mês e pouco. Porque como eu tinha 6 meses de gravidez, para mim eu achava que eu ia embora, que não estava no tempo dele nascer. E um dia, o Alexandre chegou para poder concluir o que eu estava falando, eu falei assim, eu vou morrer. Aí ele falou assim, que tu vai morrer o quê, André? Tu lembra quando tu ficava lá na igreja dizendo para o povo confiar? E essa confiança só serve para o povo? Aquilo veio como um flecha no meu coração, aquela palavra. E eu falei, realmente é verdade. E quando foi a tardezinha, chegou um irmão, a esposa era evangélica, falou assim, ela é evangélica da igreja. Do nada, irmãos, aquele irmão encostou na minha cama e falou assim, por que tu está assim? Levanta daí, porque foi o Senhor que te trouxe esse lugar para tu fazer a obra do Senhor. Aí eu falei, gente, eu estou toda ruim, como é que o Senhor vai me trazer para cá? Ainda questionei para fazer a obra. Ele falou, mulher, Deus tem obra contigo aqui nesse lugar, e tu só vai sair daqui quando a obra de Deus for concluída. E ali ele saiu, foi para o lado da esposa, e quando era assim a tardezinha, o guarda saía, eu entrava dentro do elevador, eu subi e descia o hospital, entrava nos quartos e perguntava às meninas, vocês querem oração? Vocês querem oração? E ali eu começava a orar.
que pronto, eu não falava que eu tinha que confiar. Naquele momento, eu me desesperei. Então, tem coisas que eu e você passamos, é por permissão de Deus. Eu aprendi que nada que vem na nossa vida de luta é para sofrimento, não, irmãos. É para aprendizado, é Deus querendo nos ensinar, é Deus querendo nos dar, muitas das vezes, experiência, para nós depois passar, porque vai ter pessoas que vai precisar de ouvir o testemunho seu, sim. De levante, de falar, eu passei por essa situação, e Deus, Ele também vai tirar você dessa situação. Como eu, muitas das vezes, corria, né? Mas graças a Deus eu falei, Senhor, dessa vez agora eu vou tomar uma posição. Porque a Bíblia vai falar que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas é o Senhor que nos escolheu. Eu não era nem merecedor, irmão, quando Deus me tirou lá de dentro do candomblé. Eu fazendo planos que eu ia gaspar, que eu ia fazer, que eu ia acontecer, que eu ia ser homem de santo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o homem, ele faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Não adianta. Ah, se afastou, agora está na macumba. Deus, ele vai trazer de volta. Às vezes é necessário até ir lá, para depois, quando voltar, contar, né, o testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, vou entrar aqui na palavra. Louvado seja Deus, que é esse tema, né? A Bíblia vai falar sobre um pai. E esse pai, ele tinha 2 filhos. A Bíblia não narra o nome deles, né? Mas fala que ele tinha 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho mais novo, um dia, ele chegou para o pai e falou, pai, me dá tudo que me cabe, que me pertence. A palavra do Senhor vai dizer que ali o seu pai, ele não questionou, não. Ele pegou a parte daquele jovem e deu para ele. Passou certo dia, aquele jovem, ele decidiu ir para o mundo. Ele decidiu viver a vida dele. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele jovem agora sai da sua casa, que ele vai para o mundo, que ele vai viver, né, na orgia, a Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor, que aquele jovem, ele gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, né? Ele gastou todos os seus dinheiros com orgia, louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia, aqui a palavra do Senhor vai dizer que houve uma fome naquela terra. Aquela terra ali passou por um processo muito difícil de fome. E a Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor, que agora aquele jovem, ele começa a passar por aperto. Ele começa a passar, louvado seja o nome do Senhor, por dificuldade. E ali ele chega a um determinado lugar, né, que a Bíblia vai falar, e ele começa a pedir aquela pessoa para que ele viesse trabalhar ali. E ele começou a trabalhar num lugar onde havia porcos. E a Bíblia vai falar que ali ele desejou, ele não comeu, mas ele desejou comer as bolotas daqueles porcos. E a Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor, que um dia, ele lembrou da casa do seu pai. E ele falou, os empregados do meu pai comem, bebe, tem todas as mordomias, e eu estou aqui passando por esse processo, porque a desobediência, irmãos, ele muitas das vezes traz isso, traz as consequências, né? E a Bíblia vai falar que ali, ele falou assim, não, eu não posso ficar nessa situação, usando as minhas palavras, eu não posso ficar nessa situação aqui não, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia vai falar que ali, aquele jovem, ele volta para a sua casa. A Bíblia vai falar que o seu pai, de longe, avistou ele. Irmão, Deus, ele é maravilhoso. A gente sabe que essa passagem aqui é uma parábola, e Jesus, ele costumava muito usar a natureza, né, para poder falar, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar que aqui, quando aquele pai, ele avista o seu filho, ele não questionou, ele não brigou, ele pediu para que os seus
empregado o que estava acontecendo. E ali o empregado conta, fala para ele que o seu pai tinha mandado matar um novilho, né? E fazer aquela festa para o seu irmão. A Bíblia vai falar que aquele jovem, ele se entristeceu, ele se indignou porque o pai, ele tinha, né, mandado fazer aquela festa para o seu irmão. E a Bíblia vai falar que agora aquele pai, ele chega até o seu filho, a qual ficou, né, triste, chateado por conta daquela situação, e falou para ele: o seu irmão estava morto e reviveu, né? E ele hoje voltou para casa. Você tem tudo. O que é meu é teu. E às vezes acontece isso mesmo na igreja, né? Às vezes tem pessoas que ela se afasta, vai para o mundo, quando retorna porque se arrepende, porque irmão tem que se arrepender. E ali Deus, ele faz uma obra ali, né? E o pastor às vezes bota no ministério, consagra, aí aquele irmão que já estava já por tempo, olha e fala assim: eu não entendo, chegou agora, né? E agora já é pastor, agora já vem de agradecer a Deus, vem de glorificar a Deus, porque o irmão voltou para a casa do Senhor, e hoje está na presença do Senhor glorificando a Deus. Não, muitas das vezes murmura, muitas das vezes reclama, muitas das vezes questiona por quê. Por que aconteceu aquilo? Porque ele foi lá fora, e muitas das vezes Deus permitiu ele ir lá fora, para quando ele voltasse, né? É como diz aquela passagem, que agora da segunda casa será melhor do que a primeira. Às vezes é necessário a gente passar por um aperto sim, irmão. Às vezes é necessário. Eu lembro que a minha mãe, ela teve a gente na presença do Senhor. Nós morávamos em Santa Cruz, ali no Cesarão. Nós morávamos no Cesarão e a gente nascemos na igreja, na Assembleia de Deus. Eu sou a caçula e um dia Deus usou um irmão para falar com a minha mãe que ela iria se desviar. E é até engraçado eu falar isso, irmão, porque quando minha mãe contava isso para a gente, eu confesso para os irmãos que assim, eu não entendia. Eu falei: Deus fala isso? E Deus ali usou aquele irmão para falar para minha mãe: olha, você vai se desviar, você vai se mudar, e lá onde você vai morar, você vai se desviar. E passou-se um tempo, meu pai chegou em casa dizendo para minha mãe que tinha comprado uma casa lá no Lins, ali naquela mediação do Marcinho Dias, algum dos irmãos devem conhecer. E passou-se um tempo, minha mãe foi morar no Lins, numa comunidade. E o sonho da minha mãe era casar com meu pai para ela poder ser batizada, porque naquela época a Assembleia de Deus, ela era muito rigorosa. Não adianta que se você não casasse, você não fazia parte de nada, de reunião, tu não cantava, tu não fazia nada, ficava ali no banco até você casar e consertar a vida, né? E minha mãe, o sonho da minha mãe era participar das coisas. Se eu não me falha a memória, acho que ela deve ter ficado uns 10 anos. E ali ela pegou, né? E a minha mãe se mudou, fomos morar no Lins. Quando chegou lá, a minha mãe procurou uma igreja. Eu lembro se os irmãos conhecem a igreja que é da ladeira do Lins, eu esqueci, acho que era o pastor Isaías, não é isso? Agora é outro pastor. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Nessa época era ele. Eu era pequenininha, minha mãe começou naquela igreja, só que depois do nada ela parou de ir. E minha mãe veio a se desviar da casa do Senhor. E 5 filhas mulher morando numa comunidade. Eu preciso de falar isso porque está dentro, né, daqui da palavra, do tema. E minha mãe com 5 filhas mulher vai morar nesse lugar. Aí minha mãe se desvia e meu pai casa com ela. Meu pai tinha várias mulheres, mas a única que ele, depois, né, que ela se desviou, casou, foi com a minha mãe. E meu pai judiava muito da minha mãe. Ele odiava, quando falava negócio de igreja, de crente, era uma coisa terrível. E ali meu pai casou com a minha mãe, não demorou muito tempo, eles brigaram, e na primeira briga, ela jogou um alicate na cabeça dele, que a
cabeça dele. Dali para cá ele pegou as coisas deles e foi embora. Ele foi embora. E agora aquela mulher cria 5 filhas mulher numa comunidade. Minha mãe ficou desesperada. Se afastou da igreja, porque é engraçado que as coisas foram acontecendo. Não é que ela falou assim, eu vou se desviar, porque não, as coisas foram acontecendo. E para resumir a história, até que um dia, uma senhora falou para ela, senhora, você vai lá no centro, lá na Landa, que ela vai fazer um trabalho para você e vai mudar a sua vida. Irmãos, o diabo ele é mentiroso. O diabo ele é mentiroso, ele é astuto, ele é enganador. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E realmente, irmãos, é verdade. E minha mãe ali começou a frequentar aquele lugar. O irmão vai entender o que eu estou falando. E ali minha mãe, a gente começou também, todo mundo se desviou. Uma irmã minha só que não entrou para Macumba, né? Eu pequenininha, cresci ali dentro, porque tive que acompanhar minha mãe, as irmãs já eram adolescentes. E eu com 14 anos acabei me envolvendo, raspando a minha cabeça, porque diziam que eu tinha que fazer, porque fulano estava cobrando, aquela coisa toda. Então, começou a desgraça na nossa vida. E minha mãe tinha muito medo das minhas irmãs se envolverem com traficantes de droga, até que ela conseguiu, ela arrumou um senhor lá e ficou morando com ele, porque ela dizia, eu preciso de um homem dentro da minha casa. Porque com 5 filhas mulher, ela tinha medo. A minha mãe era igual aquela galinha que ela coloca os pintinhos, né? Debaixo das asas, aquela proteção. Se alguém falasse assim, vou bater numa das tuas filhas, ela virava um leão, irmãos. Não queria ver a Madalena nervosa. E ali a minha mãe, ela se afastou da casa do Senhor. Mas quando esse irmão entregou essa revelação para ela, que eu esqueci de falar, que ele falou que ela ia se desviar, ele ainda citou para ela e falou assim, olha, você vai se desviar, mas Deus manda dizer para você que ainda que você for lá no inferno, o Senhor ele vai lá e vai te arrancar. Mas olha como é que o diabo, irmãos, ele é enganador. A minha mãe, na mente da minha mãe, por ela ter ouvido isso, ela dizia que mesmo se ela morresse, que ela fosse lá no inferno, Deus ia lá arrancar ela porque ela era uma escolhida. Olha a ignorância da pessoa. Mas graças a Deus, que Deus sempre viu alguém, né? Foi quando o Alexandre uma vez, porque ela estava afastada, mas quando a gente ia lá, era um dia assim, mais feliz da minha vida, quando eu falava assim, Alexandre, vou para minha mãe hoje. Quando eu chegava lá, eu falava assim, não é hoje que ela vai ouvir a palavra. É hoje que você vai pregar e Deus vai agir. Quando a gente chegava lá, a baiana dela estava já preparada em cima da cama. Aquela seta, ela vinha no meu coração, eu saía de lá arrasada. E às vezes a gente sentava assim, ela começava a cantar ainda a harpa. Ela começava a trazer a palavra, né? As coisas que ela passou. Que se eu contar para você o que ela já passou de sobrenatural na igreja, com a gente pequena, é coisa tremenda. E um dia o Alexandre foi e falou para ela, Dona Madalena, a senhora tira isso da tua cabeça. Porque a senhora, muitas das vezes, tem que se converter aqui. A senhora tem que voltar para Jesus antes, porque não tem esse negócio da senhora ir lá no inferno, Deus vai arrancar a senhora não, porque ela dizia que ela era filha de Abraão, ela era escolhida, mas graças a Deus ela, né, através disso, o Alexandre conversando com ela tirou aquilo da cabeça dela. E resumindo a história toda, irmãos, depois desse processo todo que ela passou, ela conheceu um rapaz. Ela tinha 65 anos e esse rapaz tinha 40 anos. E esse rapaz, ele era afastado da igreja. E minhas irmãs brigavam muito com ela porque não aceitava esse relacionamento. Ela chegava na casa e me contava. Porque eu falava para ela, mãe, você está feliz? Porque assim, eu vi tanto sofrimento dela, eu vi ela passar por tanta coisa. E eu perguntava a ela, se ela está feliz? Ela, eu estou muito bem. Eu falei assim, então vive a sua vida. E deixa elas falar, porque ela dizia que ele queria, né, pegar o dinheiro dela. E ali um belo dia, ela chegou lá em casa contando que ela estava no domingo em casa e ele falou assim para ela, porque eu resumi, cortei algumas coisas. Virou para ela e falou assim, Madalena, vamos para a igreja. E ela, apaixonada por ele, foi lá, se arrumou e foi para a igreja. Quando chegou lá à igreja, quem era o dirigente da igreja era o cunhado
atender, e as irmãs dirigentes de oração. E quando ela chegou lá, que ela viu, fizeram o apelo, e ela retornou para os braços do Senhor. E isso se passou, irmãos, quase 40 anos, a minha mãe na idolatria, na macumba, na mentira, no engano. 40 anos, irmão, quase 40 anos. E minha mãe ali aceitou Jesus, retornou para o Senhor, e minhas irmãs caindo, ainda reclamando. Isso é fogo de palha da minha mãe. Minha mãe porque ela está apaixonada por esse homem, e agora ela está na igreja, coisa e tal, e brigava com ela direto. Até que um dia ela saiu da igreja onde era desse. E até porque assim, ela aceitou Jesus, mas o rapaz não, tá? O rapaz continuou desviado. E ali ela teve que sair dessa igreja, porque é uma subida, e ela tinha pressão alta, ela era diabética. Ela falou assim: é melhor eu arrumar uma igreja mais baixa, né? Que é ali na Água Santa. E ela começou a congregar no pastor Jair. E um belo dia minha mãe me chega aqui na igreja, de repente os irmãos não lembram, né? Porque tem muitos anos. O Samuel, ele esse dia foi batizado do Samuel. Ela sentou aqui na frente, e quando ela assistiu o batizado do Samuel, ela se emocionou ao ponto de, quando ela saiu daqui, ela falou assim: eu vou lá e vou pedir o pastor, eu quero me batizar. E eu falei: mãe, a senhora está numa situação muito complicada, como é que vai ser? Aí expliquei a situação que ela estava com aquele rapaz, aquela coisa toda. Ela virou e falou assim: não tem problema não, vou conversar com o pastor, ele vai me batizar. E ela foi lá, conversou com o pastor Jair. Ele falou a mesma coisa que eu tinha falado, falou: ou a senhora casa, ou então a senhora vê o que a senhora vai resolver na vida da senhora. Ela falou: não, pode me batizar, que a partir de hoje eu não vou ter relacionamento nenhum com ele, eu quero viver para Cristo. E aí o pastor foi lá, preparou, né, o batizado dela. Ela se batizou no dia 7 de dezembro de 2014. Irmãos, foi uma coisa assim maravilhosa. No dia que minha mãe se batizou, ela foi a única que foi batizada com o Espírito Santo. E ela contou que quando ela entrou na água, ela falou que ela sentia como se fosse uma luz, algo vinha sobre ela. Ela começou a falar em mistério. O interessante é que a gente ali na confraternização, ela falando mistério, e os irmãos até estavam rindo, mas não era nem negócio não, porque achavam aquilo lindo. Aí a irmã começou a cantar os corinhos, aquela coisa toda, né? E ali ela naquela alegria da salvação, irmão, era uma coisa assim. E as minhas irmãs brigando, falando que ela não tinha se convertido nada, que aquilo era fogo de palha. Enquanto elas estavam fazendo isso, a minha mãe, Deus estava fazendo uma obra linda na vida da minha mãe. E a minha mãe ali foi batizada nas águas do Espírito Santo. Quando foi no dia, na outra semana, não, acho que era dia 14, por aí, foi no domingo, ela desceu para a casa da minha cunhada. A minha irmã preparou um café para ela. Ela falou assim: olha, eu vou subir porque eu tenho que tomar banho. Eu preciso de me arrumar porque eu vou para a igreja, vou para a escola dominical. E ela subiu. A minha irmã do nada falou assim: eu vou no banheiro. Eu não sei se lá onde minha cunhada estava tinha alguém no banheiro. Ela subiu para ir no da minha mãe. Eu não sei, mas foi algo assim tremendo. E quando a minha irmã sai da casa da minha cunhada e sobe para a casa da minha mãe, que chega lá no banheiro, minha mãe estava caída. Minha mãe tinha tido um AVC. E socorreram ela. Minha irmã levou ela para o Salgado Filho. E ali ela ficou naquele processo de 1 mês. Não se mexia, para se alimentar era uma dificuldade muito grande. E eu naquela esperança de que Deus iria curar ela, que ela iria sair dali, porque não era o primeiro AVC que ela tinha tido. Ela já tinha tido outros por aborrecimento. E ali eu naquela esperança de que minha mãe, ela iria se converter, que ela iria ser uma mulher de oração, dirigente de oração. Quando foi no dia 17 de janeiro, o Senhor levou ela. Os irmãos entendem? Os irmãos lembram que quando Deus falou para ela, lá quando ela estava na igreja, que ainda que ela fosse lá no inferno, que Deus iria arrancar ela porque ela era uma escolhida. E ela era, até falou que ela era filha de Abraão. Os irmãos lembram que eu falei isso no começo? E Deus, ele fez o inferno, ele arrancou a minha mãe do candomblé. Ele arrancou a minha mãe do mundo. E minha mãe, ela se converteu. Tá ali meu esposo, que não deixa mentir. A
irmãos, como trabalhar. Às vezes a gente tem algum parente da nossa família que se afasta. Eu posso dizer isso, às vezes a gente, né, se preocupa, a gente às vezes, aí fica, olha aqui, irmão, é confiar. É confiar, porque se nós somos mulheres de Deus que oramos, Deus ele vai agir, só que é no tempo do Senhor. Porque a gente tem o costume de orar e achar que Deus ele tem que fazer na hora que a gente quer, irmão. E não é na hora que a gente quer. Deus sabe como trabalhar. Deus ele sabe como agir na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que tem algum parente, algum familiar que não está na presença de Deus ou que está se afastado, continua orando. Porque no tempo certo e na hora certa, Deus ele vai trazer. De uma forma ou de outra, ele vai trazer. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele ouve sim as nossas orações. A mão do Senhor não está encolhida e nem o ouvido dele está gravado, não. É porque a gente não tem a paciência. E às vezes não temos confiança. Porque falamos que confiamos e na hora da tribulação, na hora do momento, se desespera. Hoje eu posso falar isso, porque eu já passei. Os irmãos conhecem a minha filha, ela está afastada, eu estava conversando até a nossa irmã aqui, mas eu sei, eu falei para elas que ainda que eu não esteja aqui para ver, ainda que o dia que o Senhor me recolher, eu tenho certeza que Deus ele vai trazer a minha filha de volta, irmão. O nosso joelho, o nosso choro, as nossas orações, o nosso clamor não vai ficar retido no teto. Deus ele ouve sim, ele responde sim, só que é no tempo do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes é necessário Deus trabalhar. Porque quando está tudo bem na nossa vida, a gente não vem mais para a consagração, vem quando a gente quer. Não estou precisando, então. Mas quando está precisando, chega aqui, irmã Noemi, pelo amor de Deus, olha comigo, eu estou passando por. Irmã, começa a orar. Mas às vezes a gente ora e quando a vitória não vem, não é porque Deus não está respondendo, não. É porque Ele está trabalhando. Às vezes até em nós mesmos. Então os irmãos creiam que assim como Ele fez com a minha mãe, porque eu glorifico a Deus, eu me alegro. Mas como assim, André? Você se alegra porque tua mãe está morta? Não, porque ela foi salva em Cristo. No enterro da minha mãe, se os irmãos for ver, a gente não conseguia chorar, irmãos. Porque a gente ficava contando das coisas que a minha mãe fazia, que era muito engraçado. E a minha mãe era muito valentona, era mineira. E a gente ficava ali na hora contando das coisas que ela tinha coragem de chegar em casa. Eu vim aqui fazer minha unha, porque como ela era diabética, ela não fazia, né? Eu ali fazia a unha dela, ela, o que tem aí para comer? Eu ia lá, preparava, dava, quando chegava na hora dela ir embora, ela falava assim, tu não tem um dinheiro aí para mim, não? Aí eu falava, mãe, eu fiz a sua unha, tu comendo. E tu ainda quer que eu pague a tua unha? Aí ela começava a rir. Então eram umas coisas assim que ela fazia, e nesse dia, esse pai de santo, o pai do demônio, minha mãe foi lá para poder tirar a mão da cabeça dela. É um ritual que eles fazem, porque a minha mãe já não pertencia mais àquilo, eles não entendiam, né? E eu parei assim perto da cabeça da minha mãe e falei, aqui eles não vão agir. Porque até o nosso corpo, nossos ossos, pertence ao Senhor. Até aquilo que você tem da tua casa, você tem que consagrar, pertence ao Senhor. Porque na macumba, eu digo isso porque eu já fui de lá, eles têm mania de pegar o nome das pessoas e colocar na cabeça, então dentro da boca do defunto para fazer obra de feitiçaria. E eu falei, aqui eles não vão tocar. E eu lembro que eu estava parada assim, aí veio o pai de santo para poder junto com a mãe dele vir fazer o trabalho, eu não deixei, minha irmã falou assim, só minha mãe tem para reunir as duas religiões. Aí eu olhei assim, não estou acreditando no que ela está falando. E aí eles fizeram uma reza, mas também bem afastado dela, e saíram. Eu falei, aqui eles não vão tocar. Então, irmãos, eu glorifico a Deus pelo que o Senhor fez na vida da minha mãe. Eu confesso para os irmãos que foi necessário acontecer aquilo, porque a minha mãe, ela era aquela assembleiana muito antiga mesmo. E ela chegou nos cultos, quando ela chegava em casa, ela falava assim, eu não entendo, a Assembleia de Deus, aquelas meninas com aquelas alcinhas, aquelas calças compridas, não pode acontecer isso. Não falava, mãe, as coisas não mudou. Eu falei, eu sei que Deus não mudou, ele continua o mesmo. Ela não aceitava, ela questionava,
necessário Deus preparar minha mãe sim e levar. Porque talvez se ela ficasse aí, ela hoje poderia estar afastada de volta, porque ela estava com aquele rapaz. E você não sabe que é uma luta, é uma guerra, uma peleja muito grande. E Deus, Ele trouxe a minha mãe de volta, preparou ela e levou ela. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegro por causa disso, de saber que hoje a minha mãe está na glória com o Senhor. Então não se preocupa não, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele vai trazer de volta aquele que está afastado. Assim como Ele trouxe esse filho pródigo de volta para a sua casa, para o seio da sua família. Porque aqui no relato não é a mãe, mas ela do pai. No seio da sua família. E aquele jovem, ele retornou, né, para casa. Louvado seja Deus. Não vai ser diferente. Deus, no tempo certo, Ele vai trazer, né, a nossa família, aquele que está afastado, a minha filha. Eu tenho certeza, eu falo isso com convicção, porque eu sei no Deus que eu sirvo. Eu sei, creio no Deus que eu sirvo, que Ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor, para trazer eles de volta e para fazer deles, louvado seja Deus, um instrumento. Porque eu sempre falo que Deus, Ele permitiu, até mesmo a minha filha estar lá no mundo, para que quando ela voltar, Deus usar ela naquilo, lá onde o diabo muitas das vezes usou, né, Manoel? E é assim que Deus faz. Eu costumo dizer que é da onde o Senhor tira a gente, é sempre ali que Deus vai hoje. Por exemplo, hoje Deus me tirou do candomblé. E hoje eu trabalho por libertação pela misericórdia de Deus. Porque Deus sabe que a gente conhece, a gente quando olha assim fala, epa, peraí, isso aí está estranho, né? Então eu quero agradecer a essa igreja, que eu costumo dizer que é da matriz, lá na igreja eu falei, eu vou pregar da matriz. A matriz, a gente não consegue, irmãos. Eu principalmente eu não consigo, eu sempre falo, a matriz, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu não vou cansar de falar isso. Pelo que Deus, através da vida dos irmãos, usou os irmãos como canal, como instrumento para a minha vida, tá? Que Deus, Ele venha retribuir o dobro para cada um de vocês, tá bom, irmão? Não tinha mais coisa para falar, mas que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar, tá? Aos corações dos irmãos.